Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes, para quem não conhece, e hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente tem perguntado também nos comentários, afinal muitos vídeos que eu faço são baseados exatamente nas necessidades das pessoas que se apresentam no canal. Então nós vamos falar sobre que tipo de mediunidade é a minha não, a sua. Vamos tentar descobrir isso? Olá meus amigos, como sempre eu quero agradecer a presença de vocês sempre no canal, sempre assistindo os vídeos, colocando comentários, interagindo. Isso é muito importante para o nosso canal, para o desenvolvimento dele, e porque o principal foco, gente, eu sei que muita gente no YouTube quer ter milhões de inscritos, quer ter polêmica, quer ter tudo isso, mas o foco do nosso canal é entregar para você que assiste informações sobre a mediunidade, sobre como ela funciona, sobre como ela reage à nossa vida. Esse é o nosso foco, tá? Se nós vamos ter muitas visitações ou não, inscritos ou não, isso é outra coisa. Mas o que nós queremos é disseminar a informação sobre a mediunidade e como ela interage. Deixa eu afastar aqui um fio. Como ela interage no nosso corpo e no nosso espírito, né? Então, indo direto ao assunto, muitas pessoas perguntam, colocam comentários lá no nosso canal sobre que tipo de mediunidade eu tenho. As pessoas me perguntam muitas vezes, tá? Bom, a primeira coisa que nós temos que desmistificar nessa questão é que tipo de mediunidade não se adivinha, tá? Então não tem como uma pessoa olhar para outra e dizer assim: você é médium clarividente, você é médium de incorporação, né? Então não tem como fazer esse tipo de análise, de adivinhação, né? Não vou dizer nem análise. Então o processo certo sim é fazer uma análise. Não vou dizer quando um mentor espiritual te conhece já espiritualmente, fala até alguma coisa, então é uma indicação que ele está te dando do caminho a seguir, tá? Mas temos que tomar muito cuidado para não forçar situações, tá? Como que nós podemos descobrir, tá? Bom, a mediunidade é um desenvolvimento, né? É um processo. Tem gente que fala que mediunidade não se desenvolve. Existem muitas discussões sobre isso, né? Que mediunidade não se desenvolve, se educa. Outros diferenciam sensitivos de médiums. O sensitivo, ele é uma pessoa que tem percepções, né? E o médium é aquele que se comunica. Então, mas na verdade, por exemplo, o mentor Miramês, que é do João Nunes Maia, inclusive eu estou relendo um livro agora chamado Segurança Mediúnica, ele diz que o sensitivo, ele é o candidato a médium, ele está no caminho indo para a mediunidade, né? Porque ele percebe, mas ainda não se comunica com a espiritualidade. Então, vamos tentar encaminhar a situação. Então, o médium, para ele descobrir que mediunidade ele tem, só tem um jeito específico: vivenciando, experimentando, analisando a si mesmo. Então, quem vai dizer, meu amigo, minha amiga, que tipo de médium você é, na verdade, é você mesmo. Você que vai se analisar no teu dia a dia, né? Ah, Anderson, mas eu vejo vultos, né? Eu vejo coisas que se movem em casa, na rua, e outras pessoas não veem. Então, é um indicativo que você possa ser um médium vidente, tá? Mas eu trabalho lá no centro e eu não sou da mesa, mas quando estou nos trabalhos mediúnicos eu sinto às vezes a minha mão parece que se mexe, ou eu sinto uma vontade de escrever. Eu escuto palavras na minha mente como se fosse um ditado. Então é um indicativo que você pode ser um médium psicógrafo. Durante eu estou em casa, ou eu sinto influências, ou eu estou no trabalho mediúnico, eu estou no centro e sinto impressões na nuca, como se fosse uma pequena pressão, sinto variações na minha energia, umas dormências
nos membros. Então pode ser uma indicação que você seja um médium psicofônico, ou seja, aquele médium que, como a gente diz no popular, incorpora o espírito. Né? Por exemplo, eu estou em algum lugar sentado, se você tem esse tipo de sintoma, né? Eu estou em algum lugar sentado e de repente eu me vejo em um lugar diferente, falando com pessoas diferentes que eu conheço ou não conheço, e ouvindo coisas diferentes que não são do ambiente que eu estou, e que pode ser até de tempos diferentes, tá? Então isso é uma mediunidade de clarividência, de você se ver, ouvir e sentir e se comunicar com espaços e tempos diferentes, tá? Então esse é um tipo de mediunidade. Existe outra, que é a psicometria, por exemplo, que é você pegar um objeto, né? Tocar um objeto e sentir, opa, esse objeto aqui tem uma energia boa, uma energia ruim, e começar a ter visões. Esse objeto foi de uma mulher, assim, de um homem que fez isso chama-se psicometria, você tocar objetos e você ter percepções daquele objeto. Aí existem assim umas diferenciações muito finas nas coisas, né? Que a gente fala muito no popular para tentar deixar mais fácil para as pessoas entenderem. Mas à medida que vocês forem estudando a mediunidade, vocês vão aprender a diferenciar. Por exemplo, a psicometria não é exatamente uma mediunidade. É uma capacidade de paranormalidade. Né? Por quê? Mediunidade, gente, é sempre quando existe comunicação de um encarnado com um desencarnado. E o médium, ele é o intermediário. Então, quando ele está passando uma comunicação de um desencarnado para outra pessoa, ou registrando isso no papel, isso é um ato de mediunidade, tá? Ele está mediando uma comunicação, está sendo intérprete, né? Então, isso é mediunidade. Então, a clarividência, por exemplo, como é que você encararia? Se você está se comunicando, mas você não está passando isso para outra pessoa, é uma situação sua, é uma visão sua particular, então não seria exatamente um ato de mediunidade, mas nós encaramos a clarividência como mediunidade, porque ela pode ser usada para mediunidade, para se comunicar e, digamos assim, passar informações do plano espiritual. Tá? Mas de forma geral nós englobamos muitas coisas na mediunidade. Tá? Mas isso não se preocupe, que com o tempo vocês vão entender. Então, eu estava falando que existem todas essas capacidades, e de que forma nós descobrimos? Exercitando, buscando no dia a dia que reações que nós temos, analisando como a nossa mente age, como nós nos comportamos diante das outras pessoas, nos ambientes, né, nos espaços onde tem mais gente, né, onde está mais lotado, o que nós percebemos. Então, se você tem qualquer percepção, como a gente diz, extrasensorial, que não é dos sentidos comuns, né, do tato, do nosso olfato, do nosso paladar, da nossa audição, da nossa visão, se você tem esses sentidos além dos sentidos normais, de você perceber coisas que outras pessoas não percebem, então sim, você é um médium. Que tipo de mediunidade você tem? Observando no dia a dia, percebendo, aí você vai conseguir identificar. Enxergar, então é médio evidente. Ver coisas em lugares diferentes é clarividente. Ouvir é um médium audiente. Ouvir coisas distantes, claro e audiente. Então, são muitas classificações e que nós só descobrimos no dia a dia. E isso pode acontecer ainda, gente, da seguinte forma. Você pode, por exemplo, ser um médium de comunicação psicofônica, né, de incorporar no centro, e você nunca vê um espírito. E aí quando você chega lá, digamos lá com 45 anos de idade, 50 anos de idade, você começa a enxergar espíritos. Sim, a mediunidade, ela pode evoluir para outras, ela pode se modificar, ou ela pode, diante do mau uso, ser até obstruída por um tempo, tá? Então ocorrem muitas situações. Então isso é dessa forma que nós descobrimos os tipos de mediunidade que nós podemos ter. Não é adivinhando, não é tentando, horóscopo não define mediunidade, gente. Às vezes tem pessoas que dizem assim, qual é a mediunidade do signo de Leão? Isso não existe, gente. Tá? Mediunidade é uma coisa que qualquer pessoa pode ser médium de qualquer coisa. Então não tem como definir.
tá? Não existe uma propensão. A única propensão que tem é, às vezes, o círculo familiar, né? De no círculo familiar você ter mãe, vó, tio que é médium, então tem uma propensão, às vezes, de alguma pessoa ser na mesma linha, levar da mesma forma. Por quê? Por causa dos nossos círculos encarnatórios, as nossas provas, as coisas que nós temos que realizar. Então nós encarnamos em famílias com objetivos semelhantes, tá? Então, gente, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar para você nesse vídeo. Não se preocupe em descobrir imediatamente. Exercite, vá no centro, participe, pesquise, observe os seus sentidos e você mesmo vai descobrir. Ninguém vai precisar dizer para você. E aí, a partir do momento que você descobre, estude essa mediunidade, vá compreendendo como ela funciona, leia livros sobre ela, troque ideias com pessoas que têm o mesmo padrão de mediunidade. E aí você vai aprender sempre mais. Então é isso, gente. Muito obrigado por ficar até aqui em mais esse vídeo. Espero ter vocês sempre no canal. Deixem as perguntas de vocês, eu leio todas as perguntas, todos os comentários, pode ser só um oi, eu leio e dou um joinha lá no seu comentário, tá? Se eu esquecer, volte lá a perguntar, se eu pular o seu comentário, tá? Eu faço questão de responder todo mundo. Quem tem problema lá em colocar o comentário no YouTube, vai no Facebook, vai no grupo, vai na página do Face, manda um inbox e a gente responde. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima.